Glorioso seja o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra, a Ele toda glória, toda adoração é dada ao nosso Pai. Convém que nós diminuamos e que Ele cresça em nós. A mensagem que o Senhor me deu neste momento está em Salmos, capítulo de número 51, o salmo que Davi deixou escrito para confessar o seu pecado. O salmo que ele diz para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Também no versículo 2 ele diz para o Senhor assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E quando chega lá no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A palavra de Deus nos mostra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus envia o profeta Natan porque aquele pecado de Davi estava ali oculto há mais de um ano dentro do coração dele. Ele tinha ciência do seu pecado e tinha consciência de que tinha feito algo grave, não só para com ele, principalmente para com Deus e para com Urias, em relação a ter tirado aquela vida daquele homem inocente naquela situação. E a palavra de Deus então nos fala que, embora Davi continuasse sua prática religiosa normal, após ele ter cometido aquele pecado, ele estava dominado também pela insensibilidade. Quanto mais ele pecava, ele estava insensível para o pecado. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de esfriamento espiritual, o Altíssimo não desistiu de despertar sua consciência dormente. Deus, então, ele desperta em Davi aquele pecado que ele não poderia ter cometido. E assim, então, Deus envia o profeta Natan para chegar, para confrontar o erro de Davi e chamá-lo ao arrependimento. Ali, então, é como se Deus chacoalhasse aquele homem de Deus, aquele rei de Israel. E ali, então, aos olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele merecia talvez a morte. Mas a sua confissão, o seu arrependimento, é que atraíram a benignidade, o perdão e a vida que vem de Deus. O que me chama mais atenção é que Davi, naquele momento que ele volta à sua sã consciência espiritual, ele nos mostra que ele queria um arrependimento, mas preocupado com a sua alma. Ele não estava preocupado com a sua coroa, ele não estava preocupado com o reinado, o trono, de perder trono, de permanecer no trono, porque o domínio de Israel estava sobre as mãos, sobre o domínio de Davi. Mas ele percebeu que aquele domínio, acima de tudo, estava nas mãos de Deus. E ali então entra a humildade e a grandeza da fé. Reconhecer os pecados é o primeiro passo que a pessoa deve dar para encontrar o perdão de Deus, o perdão divino. E Davi, ele foi humilde para reconhecer seus erros, também sincero ao confessá-los a Deus. Ele venceu aquela vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo e o desprezo, que ele iria receber, para então voltar a ter uma aliança com o Senhor. E Davi sentia a alma imunda, ele queria a limpeza proporcionada pela remissão de quê? Das transgressões. É muito difícil, muitas das vezes, a gente pecar e querer reconhecer o nosso pecado.
automaticamente a gente quer pecar, mas colocar o pecado culpando o outro. Mas foi Batseba que pecou. Adão e Eva, mas foi Eva que foi tentada primeiro. Abel e Caim, mas Abel provocou Caim a ira. Então, o que o Senhor nos mostra que Davi agiu diferente. Quando ele reconheceu que ele estava em pecado, a palavra de Deus nos mostra que quem está no pecado é afetado por manchas na alma, que só poderão ser apagadas mediante o genuíno arrependimento. Então a Bíblia nos mostra que Davi, ele assume a sua responsabilidade. Isso aí é outra evidência marcante do arrependimento de Davi. Que foi o fato de que ele não tentou diminuir seu erro. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei. E isso mostra que quem realmente está arrependido não perde tempo dando desculpas esfarrapadas. Por causa do irmão é que eu saí da igreja. Por causa da irmãzinha que me tentou é que eu pequei. É por causa do homem que ele era casado, ele me assediou. Não, eu pequei contra ti, Senhor. Eu falhei contra meu irmão. Eu levantei uma calúnia contra minha irmã. Eu mostrei de altivez de espírito. Eu humilhei o menor que padece, Senhor. Então, esse reconhecimento é que fez com que Davi se tornasse um herói e, ao mesmo tempo, um vilão. Durante sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos. Ele teve comunhão com Deus, mas também ele viveu grandes agruras com o diabo. Ele cedeu ao pecado. E por isso a alma gemeu. Tem pessoas que estão gemendo. A alma está gemendo no pecado. Tem consciência, um pecado consciente. Mas não quer ter humildade, não quer se humilhar diante de Deus. Não quer sair da prostituição. Quer viver deitando sem o casamento. Quer iludir a si próprio que está casado, sendo que está fornicando, está morando. Porque a Bíblia fala que o que é ligado na terra será ligado no céu. Existem as leis terrenas para serem obedecidas, para que elas cheguem até o céu. E se a gente não obedece à lei terrena, quem dirá a lei celestial? Deus está falando uma coisa, mas o homem está dizendo: não, mas eu é que faço a lei. E Davi, quando ele cai nesse pecado com Batseba, ele estava afastando o Espírito Santo de Deus da vida dele, dizendo: quem dá as leis sou eu, é a minha autoridade, o meu poder é que está mandando. E naquele momento, então, o Espírito Santo, então, afasta de Davi. E o Senhor nos mostra que o fracasso de Davi foi para que pudéssemos tomá-lo como exemplo e não cairmos no mesmo erro, para que os salvos permaneçam com o nome no livro da vida. E isso é necessário, mantermos os valores da nossa fé, a obediência a Deus e a renúncia constante. Quantas pessoas estão sendo tentadas dentro de um banco, tentadas numa academia, tentadas dentro da própria igreja, dentro da sua própria casa, sendo assediados. Mas o Senhor, Ele traz para nós que a verdade, no íntimo de Davi, precisava prevalecer. Davi, ele ficou ali escondendo aquele pecado por quase um ano. Mas agora ele sentiu o peso do engano. Ele enganou ele mesmo. E muitas das vezes nós nos preocupamos em ter um comportamento correto diante dos homens. E já aconteceu comigo. Quando eu comecei a caminhada com Cristo, todos nós, a maioria, muitas das vezes a gente acha que está correto em tudo. E quando então a gente se depara, a gente está ali com um pecado que a gente sabe que ele está oculto, que precisa ser confessado, mas achamos que estamos fazendo tudo certo e não estamos fazendo. Porém, é na mente que todas as boas ou más ações se originam. Então, os pensamentos, eles podem ser secretos para todos, exceto para Deus.
adianta a gente esconder de Deus. O zelo pela pureza, a retidão interior é que vai nos manter a salvação. Demorei a entender que era essa retidão interior é que me mantém salva. A fé sem sinceridade ou verdade no íntimo não possui valor para Deus. Então, ao esconder suas iniquidades, Davi se distanciou da presença de Deus. Perdeu a alegria da salvação. E era isso que o torturava. Ele não pediu que o Senhor poupasse o reinado dele. Mas ele, quando ele fala, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E ele está dizendo para Deus assim, eu preciso de retidão, eu preciso de consciência. Eu preciso compartilhar essa experiência, porque muitas vidas vão estar pecando dentro da igreja, nos altares, nas posições que se encontram, mas não querem ter o espírito reto com Deus. Não querem ter. O salmista se propõe a ensinar outros transgressores a retornarem ao caminho da fé. Mas faria isso somente após receber perdão e restauração. E é exatamente isso que a história de Davi faz até hoje. Isto é, todas as vezes que o pecado dele, suas consequências são mencionadas, o justo tem o temor despertado. Deus está despertando em nós. O pecado íntimo não pode permanecer. Nós não devemos estar ocupando postos na igreja, postos em altares, se estamos em pecados ocultos e não queremos ter consciência desse pecado. Nós não temos mais tempo de brincar de sermos servos. Vamos afastar dos altares, vamos afastar dos postos se estivermos em pecado, mas não vamos perder nossa salvação. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Vamos confessar a Deus o que nós estamos fazendo, que tem entristecido o coração de Deus. Vamos pedir a Deus que Ele crie em nós. Por quê? Um coração puro e que Ele possa renovar em nós um espírito reto. A retidão agrada a Deus. Busque retidão. Lute para sair do pecado. Esse caso oculta, esse homem casado, larga dele. Essa mulher casada, sai fora dela. Para de cobiçar a mulher do seu próximo. Para de cobiçar a mulher do seu próximo, o homem do seu próximo. Para com isso. Talvez não seja nem para você essa mensagem, mas é para você enviar alguém que você sabe que está passando uma situação como eu já vivi no passado, como você talvez já viveu no passado, como Davi viveu no passado. Mas saiba, o nosso presente é Cristo. É mudança de atitude, mudança de caráter. A Bíblia nos fala que o preço da cobiça foi grande. Davi, ele tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas ele permitiu que o desejo aguçado por seus olhos se transformasse em cobiça. E ali então, no entanto, ceder aquele desejo para ter prazer imediato, rendeu a ele o maior problema da sua vida. Ei, talvez você ainda consegue sair fora disso aí. Não arrume problema para a sua vida. Fuja da aparência do mal e o mal fugirá de vós. Busca o Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem socorro para a sua causa, tem socorro para a sua vida. Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio bem presente no momento da angústia, Salmo 46. E aqui a palavra de Deus para nós finalizarmos. O Senhor nos chama a atenção. E ele diz, Urias, aqui a santidade e a pureza de Urias eram preciosas aos olhos de Deus. E por isso Davi sabia que sangue inocente sujava suas mãos. A vida do salmista é uma prova de que fazer escolhas sem pensar nas consequências acarreta sofrimento e dor, além de uma mancha na própria história. Fuja da aparência do mal. Eu quero orar neste momento e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus
para tirar o pecado das nossas visões, para tirar o pecado dos nossos ouvidos, da nossa consciência e nos levar a ter um espírito reto e a ter um coração puro diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Senhor, neste momento, com essa palavra gloriosa que vem do trono da graça de Deus. Meu pai Davi pecou, mas ele se arrependeu, ele voltou-se para o Senhor, e através da sua humildade em reconhecer o seu pecado, o Senhor achou graça nele e trouxe o Espírito Santo para visitá-lo, Pai. Que o Senhor possa visitar corações nessa noite, que o Senhor possa trazer arrependimento genuíno a corações que estão com pecados ocultos, Pai, porque a tua vinda está bem próxima. O Senhor está voltando e que o Senhor possa encher corações, meu Pai, de arrependimento, em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, protege esse lar, protege essa mulher, protege esse homem de Deus, livra eles dos ataques dentro e fora, meu Deus, dos tabernáculos, que os tabernáculos sejam santos, que os cargos não venham para fazer com que as pessoas se sintam grandes, mas com que as pessoas venham se sentir responsáveis pela tua obra em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o pecado de Urias fedeu as tuas narinas e não ficou oculto, Pai, que o Senhor venha perdoar esse que anda com pecado oculto, venha tirá-los do pecado oculto, dá uma nova chance de arrepender-se do pecado e receber o teu perdão, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, peço ao Senhor, Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti, na vida do cristão, na vida daquele que teme ao Senhor, e traz uma vida nova com Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus nos proteja, que Ele nos livre de todo o mal, em nome de Jesus de Nazaré. Fica com Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Isabel Martins, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Efraim. Jesus Cristo ama você. Se cuide, fuja da aparência do mal e o mal fugirá de vós. Fique com Deus.